Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Nós vamos começar a fazer a primeira prática aí em RTE, né? Laboratório de Fenotransporte, disciplina EMEI 08, eu sou o professor Rogério. Essa primeira prática se chama medições de temperatura e calibração, né? Trata-se de uma prática que vai trabalhar com fluido água em processo de aquecimento. Nós vamos medir a temperatura da água utilizando-se de diversos dispositivos que fornecem temperatura diretamente em Celsius, né? A gente vai verificar o quanto que esse dispositivo é capaz de medir, né? Imediatamente após a mudança de temperatura, né? Se ele tem um delay ou não. E vamos medir também a temperatura da água usando dispositivos que nos fornecem o valor da resistência, né, elétrica da temperatura da água e não em Celsius, né? E depois nós vamos montar uma escala de temperatura baseada na temperatura do gelo, tá? E também da temperatura de ebulição da água, né, que a gente faz lá em Tabira. Então, essa temperatura de ebulição, né, como a gente não está no nível do mar, né, ela vai ser uma temperatura menor do que aquela conhecida, né, que é 99,69 ou 100 graus Celsius, né? Tá? Então vamos falar um pouquinho. Então o objetivo é investigar as propriedades termoelétricas de um dispositivo de resistência de platina, um termopar tipo K e um termistor, né? Então essas propriedades termoelétricas, por que isso? Porque nós vamos verificar que um termopar em si, né, ele vai nos fornecer, às vezes, não só o valor da temperatura, mas esse valor da temperatura, a partir da construção desse dispositivo, seja qual ele for, né, ele vai estar associado a um circuito elétrico. Então, quando eu tiver a medição de temperatura, dois pontos interligados por dois materiais diferentes, vai gerar ali um pequeno campo, uma diferencial, vai gerar um diferencial de tensão, né? E esse diferencial de tensão, né, vai estar associado com o valor de temperatura. Então aqui são três tipos, né, de medidores de temperatura que a gente vai mostrar para frente: resistência de platina, o termopar tipo K, que é bastante conhecido, utilizado, e um termistor, que é um tipo de ele vai fornecer o valor de temperatura, né, e esse valor de temperatura ele vai estar associado com o seu valor de resistência, né? E ele também é utilizado para proteger circuitos, né, onde o valor da sua resistência ela varia, né, com a variação da sua temperatura, né? Vamos examinar também o efeito da temperatura, né, em um dispositivo de líquido em vidro, né, que é aquele termômetro de haste de vidro, né, conhecido da gente, né? Hoje a gente utiliza muito aquele termômetro para medir a temperatura do corpo, aquele tem um display digital, um LCD, né? Examinar o efeito da temperatura num termômetro bimetálico, tá? A gente vai mostrar esse dispositivo que nos fornece o valor da temperatura em Celsius. Estudar escalas de temperaturas, né, comumente usadas, né, e definir a diferença entre a escala de temperatura relativa e absoluta, né? E a gente vai utilizar uma equação de referência para poder obter uma nova escala de temperatura, tá? Então essa equação vinda da literatura e fornecida pelo manual do equipamento, né, que é fabricado, né, pela empresa Armfield, né? A gente vai utilizar essa equação para poder obter uma nova escala de temperatura baseado nas temperaturas do gelo, né, em dois pontos de diferença: a temperatura do gelo da água e a temperatura de ebulição obtida lá em Tabira, né? Aqui é o nosso equipamento, tá? Nós temos aqui o nosso console elétrico, né? Então aqui a gente tem o seletor que a gente pode trabalhar, né? Esses equipamentos da Armfield, eles nos possibilita fazer diversos exercícios, né? A gente vai fazer dois, né? Um primeiro já sai automático, que é visualizar, né, através dos diversos dispositivos, a temperatura da água durante o seu processo de aquecimento, né? Então a gente vai verificar que alguns têm um atraso, né, durante o aquecimento em relação ao valor de temperatura do outro, né? Nesse console a gente pode, né, através desse seletor, né, mudar e verificar qual o valor da temperatura
está sendo utilizado, né? E aqui nós temos um display, né? E temos aqui, né, outros seletores que possibilitam a gente ligar, né, o aquecedor ou não. Então aqui a gente tem o epsômetro, né, que é um reservatório onde é colocada a água, né? Aqui a gente tem um tubo de exaustão para a saída do vapor da água. Então a gente vai sempre aqui na parte inferior a gente tem resistências elétricas que vão aquecer essa água, tá? Então como a gente tem um sistema aberto, né, nossa água vai estar sempre fervendo num processo isobárico, ou seja, a pressão constante, né? Tá? E por aqui também, tirando esse tubo de exaustão, a gente coloca a água nesse recipiente. Aqui a gente tem uma tomada pisométrica para verificar o nível de água, né? A gente vai ver que no início a gente vai encher água nesse nível inferior onde eu estou passando o mouse, e aí a gente vai medir a temperatura dos gases, né? Até a entrada da água, até a água entrar em ebulição, e a gente vai anotar esse valor, que esse valor vai servir como referência para a gente obter a nova escala de temperatura, considerando as condições ambientais de Tabira, tá? E depois, propriamente dito, né, a gente vai encher, né, o cubímetro de água até nesse nível aqui onde eu estou passando o mouse, e aí sim os nossos sensores, nossos medidores de temperatura vão estar mergulhados na água. Então são dois processos. Primeiro, a gente mede a temperatura de vapor da água quando ela entra em ebulição no nível mais baixo, tá? E anota, tá ok? Nós vamos anotar esse valor em ohms, tá? Então um sensor aqui ele vai nos fornecer a temperatura da água em ohms, não em Celsius, tá? Aqui a gente tem o frasco isolado, nosso frasco azul, onde é colocado o gelo. Esses sensores são retirados daqui, são colocados aqui, né? E a gente vai medir, a gente coloca gelo moído aqui e a gente vai medir a temperatura do gelo, tanto em Celsius, né? Eu esqueci de falar, a gente vai medir tanto em Celsius por um sensor que dá a temperatura diretamente em Celsius, e também em ohms, e outro sensor dá a temperatura em ohms. A gente vai ver qual que é esse sensor, né? Então aqui a gente vai medir, repetindo, a temperatura do gelo dado por um sensor que dá em ohms e a temperatura do gelo dado por um sensor que dá em Celsius, da mesma forma que para o nível baixo. Então a gente vai notar esses dois valores de temperatura, né, tanto para o gelo como para a água em ebulição, né, e vamos fazer alguns cálculos para utilizar alguns coeficientes, alguns parâmetros, né, para o cálculo da nossa nova escala de temperatura, considerando esse ponto do gelo, a temperatura do gelo da água e a temperatura de ebulição da água para o nível baixo aqui no psômetro. Depois, o ensaio propriamente dito, tá? A gente anota duas temperaturas aqui para o nível baixo e a temperatura do gelo, tá? Espera a água que está no nível baixo entrar em ebulição e anota a temperatura, e essa primeira parte a gente encerra. O ensaio propriamente dito, né, a segunda parte do ensaio, a gente vai encher o psômetro no nível mais alto, onde eu estou passando aqui o mouse, né, e vamos medir a temperatura durante o processo de aquecimento da água, né? Então essa água que estava no nível mais baixo, né, a gente tem que esperar um pouco para colocar mais água. A gente tira esse tubo de exaustão, coloca mais água por aqui, tá? Até no nível superior, né? Tem que esperar um pouco esfriar, né, para não dar problema de choque térmico e danificar aqui a parte interna do psômetro, né? E depois nós vamos medir no ensaio com o psômetro cheio, nesse nível aqui onde estou passando o mouse, a gente vai medir a temperatura da água durante o seu processo de aquecimento, que vai levar em torno de 11 minutos, 10, 11 minutos, medindo com os diversos dispositivos. Então a gente vai medir com esse dispositivo, termômetro bimetárico, esse termômetro de haste e os termômetros que estão inseridos aqui, que a gente vai falar deles, tá, para frente. Tá ok? Então a gente vai medir, por exemplo, de 2 em 2 minutos, né? Quando a gente for medir, a gente desliga o aquecedor, né? Faz a medição aqui no seletor, mede todas as duas temperaturas no seletor, dado em ohms e também em Celsius, e a gente mede a temperatura também lendo diretamente aqui, né, no termômetro de vidro, no termômetro bimetárico, a temperatura diretamente em Celsius. Então algumas temperaturas a gente pode medir aqui, e as temperaturas do PT100Ref e o PT100Ind, né, que é um tipo de sensor, a gente mede mudando aqui no seletor e mede aqui no display. Existe uma possibilidade de usar uma interface
que é conectado no PC via USB, né, que a gente também pode obter essas temperaturas via software, via computador, né. Existe um software que a Armfield nos fornece, esse software é instalado no PC via conexão USB, então a gente pode também ter essas temperaturas medidas no software, né, de tantos em tantos instantes, né, de tanto a um determinado período de tempo. Mas a gente costuma medir variando aqui o sensor e medindo diretamente no display. Tá? A primeira parte, essa prática, os dois exercícios, o exercício A e o exercício D do manual da Armfield, ele pode ser feito automaticamente ao mesmo tempo. À medida que a gente está fazendo o exercício B, que é o exercício D de dado, né? Quando a gente vai criar uma escala de temperatura, que eu vou explicar mais para frente, a gente pode ao mesmo tempo já fazer o exercício da letra A do manual, que ele sugere como exercício, né? Então são alguns exercícios que eles podem ser feitos e a gente vai fazer o exercício A e o exercício D. O exercício A é verificar os valores das temperaturas no tempo, que eu vou mostrar ali no final o que é, né? Como é que ele pode se comportar, né? Do dispositivo com o psômetro cheio ao longo do seu aquecimento, ao longo do aquecimento da água. E no exercício D, a gente vai criar uma nova escala de temperatura baseado, como eu falei aqui, na temperatura do gelo que é colocado aqui no frasco isolado azul e no meu ipsômetro, né, com nível mais baixo, desculpe, com nível mais alto, tá? Então a gente vai detalhar a gente vai falar com mais detalhes mais adiante. Aqui, né, então olhando aquela figura lá, né, o que é mais importante aqui, nós temos aqui o termômetro bimetálico 3, tá? 6 aqui, tá? Onde está o 6? 6 aqui é o suporte rígido com diversas sondas, né? Então esse suporte aqui, né, ele pode ser colocado, ele tem orifícios aqui que são inseridos os sensores de temperatura, né? Então são vários sensores, termômetro de vidro, que é aquele termômetro clássico que é muito utilizado na casa da gente, os dois termômetros do tipo PT100, né, que são tipos de sensores de temperatura, né, o REF vai dar a temperatura, PT100 REF vai dar a temperatura diretamente, né, modificando no seletor do console elétrico em Celsius, o PT100 ID vai dar a temperatura não em Celsius, mas na unidade de ohms, tá? Nós temos também outros sensores, o termopar de esfera exposta de 90 graus, que a gente vai mostrar para frente. Nós temos também o termistor, tá? Que é outro tipo de sensor de temperatura, que ele pode, como eu falei, ser utilizado em circuito elétrico, né, eletrônico, né, para poder proteger o circuito no início quando você liga o equipamento, mas ele também pode medir a temperatura, tá? E o termopar de esfera exposta reta, que a gente vai mostrar aqui. Então a gente no ensaio A, né, na primeira parte dessa prática, né, a gente vai verificar como que se comportam os valores da temperatura. Apenas observar e anotar. Depois eu vou explicar como que vocês vão fazer para o relatório. Então, à medida que com o psômetro cheio, à medida que a gente for aquecendo a água, a gente vai observando e anotando os valores. Alguns dão diretamente, a gente vai anotar os valores dos sensores que dão, na primeira parte da prática, aqueles sensores que dão a temperatura diretamente em Celsius, tá? Para facilitar. A gente não vai comparar Celsius com ohms, porque o ohms a gente teria que fazer a conversão do ohms para Celsius. Na segunda parte do exercício, a gente vai comparar esses dois sensores aqui, ó, o PT100 int, que dá a temperatura em ohms, e o sensor PT100 ref, que dá a temperatura, modificando lá no seletor do console, dá a temperatura diretamente do aquecimento da água em Celsius. Tá? Esse dispositivo aqui, né, que ele chama de suporte, onde é colocado esses vários sensores, ele pode ser colocado ou no psômetro ou no frasco isolado, onde vai o gelo. Tá? Aqui, esqueci de falar, nós temos também um agitador. Para que serve esse agitador? Dentro aqui do psômetro, né? A gente liga ele quando o nosso psômetro estiver no nível da água mais alto, para uniformizar a temperatura durante todo o fluido, que é a água. Ou seja, para evitar que eu tenha a água na parte de cima mais aquecida, né, que ela vai estar mais leve, porque ela está aquecida, ela vai ter uma massa específica menor, e aquela que vai estar mais fria, ela vai estar embaixo. Então é para uniformizar, né, a temperatura da água dentro de todo o ipsômetro, né? Por isso que a gente deixa o agitador número 8 ligado quando eu estou medindo a temperatura da água no nível mais alto. Tá?
E aqui eu mostrei também, nós temos aquecedores, né, que aquecem a água por resistência elétrica, né, através de uma resistência elétrica. Da mesma forma que se aquece a água em chuveiro elétrico. Tá? Aqui, como eu falei, 9, tá, é o tubo de exaustão, o respiro, né, então a gente vai sempre ferver a água no processo a pressão constante. Né, então, como o nosso epsômetro, que é o nosso volume de controle, né, ele é aberto para a atmosfera, né, então a gente não vai estar fervendo a água como se fosse numa panela de pressão, e sim é um processo a pressão constante, né, porque ele tem um tubo aqui para a saída de vapor d'água. Tá? Bom, a gente falando um pouquinho, né, envolvendo um pouco a teoria, né, o que a gente poderia falar de temperatura, a definição de temperatura e a definição de calor. Né? A temperatura, a gente sabe que ela caracteriza o estado térmico de um corpo, né? É uma medida do seu potencial térmico, né? Uma grandeza física, né, que ela mede a energia cinética média de cada uma das partículas do sistema, em equilíbrio térmico. Ou seja, quando o meu corpo, a gente fala, né, que está quente, né, na verdade ele está com um valor de temperatura alta. Né? Então a gente fala que a sua agitação das moléculas está alta, ou ele tem uma alta energia cinética. O inverso, a gente fala que o nosso corpo frio, né, está numa temperatura baixa. Mas e o calor? O que é calor? Né? Na termodinâmica, o calor, né, transferido, né, sem a transferência de massa de um sistema de temperatura superior a um sistema de temperatura inferior, ocorre unicamente, né, devido à diferença de temperatura e não devido à diferença de propriedades intensivas, né, como pressão, velocidade, né, e por aí vai. Então o calor é quando eu tenho transferência de energia sem transferência de massa. Tá? Então a gente pode ter, através de um volume de controle ou um sistema fechado, a gente pode ter transferência de energia. Essa transferência de energia ela pode ser dada na forma de calor e trabalho. Mas eu falei o que é calor, né? E o trabalho? O trabalho é a transferência de energia sem transferência de massa, né? Através da fronteira do sistema para um sistema fechado, e é causada pela diferença unicamente de uma propriedade tensiva, como eu falei, pressão, temperatura, viscosidade, velocidade, e também da própria temperatura, né, que existe, né, entre o meu sistema e a sua vizinhança. Né? Existe uma definição matemática de trabalho, né, que é a integral da força vezes deslocamento. Né? Existe também a definição termodinâmica de trabalho, né, que vocês viram lá na teoria. Né? E a medição de temperatura é a leitura dos valores de temperatura, né, a partir do equilíbrio térmico entre o instrumento de medição e o corpo. Né? Então, à medida que a gente tem esse equilíbrio, né, a gente tem um valor de uma certa, aparece um certo valor de um diferencial de potencial, né, e esse valor de diferencial de potencial, que é uma mini tensão, está associado com o valor de temperatura. E essa medição serve também tanto para sólidos como para líquidos, mas sempre em equilíbrio. A teoria dos termopares, como que funciona o termopar? Né? Eu vou ter o termopar, ele vai estar conectado a dois metais diferentes. Né? Um vai estar conectado a uma junta fria e o outro vai estar conectado ao local em que eu quero fazer a medição da temperatura. Então, quando eu tenho diferenças de temperaturas, né, o que acontece? Essas junções estão conectadas a materiais diferentes, vai aparecer um diferencial de potencial, né, uma mini tensão. Com isso vai surgir uma corrente, né, e esses valores de tensão vai estar associado com com certo valor de temperatura. Tá? Então a diferença de temperatura aplicada entre dois materiais distintos conectados conforme a figura ao lado gera uma tensão, ao qual corresponderá a um determinado valor de temperatura. Tá? Então é assim que é fornecido. Então a junção 2 é onde a gente vai conectar ao local que a gente quer fazer o valor da nossa temperatura. E a junção fria é conectada unindo-se dois materiais diferentes. Tá? Aqui eu proponho um trabalho para vocês, tá? Depois vocês usam pausa aí, falando sobre os tipos de termopares e as suas aplicações, tá? Quem quiser fazer, eu vou dar um ponto a mais na nota N2, tá bom?
Bom, então a gente viu que é possível criar um circuito elétrico de forma que obtenha as diferenças de temperatura entre dois meios distintos, né? E a magnitude do seu potencial, da sua tensão, né, do seu circuito é o que nos dá o valor da temperatura, como falei. Tá? Essa é o que fala a teoria dos termopares. Escalas de temperaturas, né? O que acontece? A gente apresenta aqui como que as escalas já conhecidas, né? Por exemplo, a escala Celsius, né? Como que é a escala Celsius? A escala Celsius é uma das escalas que a gente mais conhece e estamos acostumados a trabalhar com a mesma, né? Onde aqui ela tem obtida, né, com 100 divisões, né? Onde o ponto zero significa que é a temperatura de congelamento da água. Nós temos a escala Fahrenheit, como vocês viram lá em física, né, onde o ponto zero, né, está relacionado com o parâmetro de congelamento do vinho, né, e ela está dividida em 180 divisões. Já a escala Kelvin, né, ela também possui, assim como na escala Celsius, 100 divisões, e o ponto zero é conhecido como zero absoluto. E o que a gente vai fazer nesse experimento? Nós vamos criar a nossa escala, né, considerando, como falei, a temperatura do gelo, né, medida lá em laboratório, e a temperatura de ebulição da água medida, né, na altitude de Itabira, né, e não no nível do mar. Né, e vamos ajustar entre esses dois pontos, né, uma nova escala para a gente. Né. Então a gente vai comparar com essa escala Celsius. Né? Na verdade, essa escala Celsius ela já vem pré-calibrada de fábrica, né? E aquele sensor PT100 REF, que já mede a temperatura diretamente em Celsius, e a nossa nova escala a gente vai utilizar as temperaturas medidas em ohms com aquele sensor colocado em PT100 INDI, que dá a temperatura em ohms. Termômetro de líquido em vidro, né, é outro dispositivo ou sensor de temperatura que também é utilizado, né, fornecido nesse equipamento da Armfield. Né, ele vai ser utilizado na primeira parte do experimento, que é o exercício A do manual do equipamento. É um dispositivo, é um termômetro padrão de vidro, né, que a gente era muito utilizado em nossos lares, como eu falei, né, hoje esse sensor, essa escala analógica foi substituída por um sensor de cristal líquido, né, onde a gente utiliza para medir a temperatura do corpo humano, né. Ele é preenchido aqui com líquido vermelho, que depende de uma variação no seu volume para indicar o valor da temperatura, e a sua leitura é direta. Então a gente vai poder ler durante o processo de aquecimento da água com o psômetro cheio, né? Então esse sensor vai estar mergulhado na água e a gente vai fazendo a anotação, por exemplo, eu vou dar um exemplo lá de 2 em 2 minutos. Porque a água já vai, como falei, a água já vai entrar em ebulição ali a partir de 10, 11 minutos, né? A escala é linear, exibe uma resposta razoavelmente rápida, então a gente vai verificar, comparar com a resposta de cada sensor que vai nos fornecer. A gente vai trabalhar com aqueles sensores que dão a temperatura em Celsius. Né? Então a gente vai fazer essa comparação e a gente vai tentar plotar isso, temperatura em função do tempo, por exemplo, desses sensores que dão a temperatura diretamente em Celsius. Né? O dispositivo de leitura direta, como falei, não produz uma saída elétrica, então a gente lê o valor diretamente nele, né, já em Celsius. Né? O termômetro bimetálico é esse termômetro aqui, que está ali colocado e ele é fixado ali no ipsômetro, né? Ele também fornece a temperatura do aquecimento da água ou do vapor da água diretamente em Celsius, né? É um termômetro padrão que depende da expansão diferencial de dois metais diferentes para operar um manômetro tipo Bourdon. Então ele parece aqueles manômetros que medem pressão. Ele é calibrado na unidade de temperatura. A escala não é linear e a sua resposta é muito lenta. Então a gente vai comparar a resposta, por exemplo, desse termômetro bimetálico 3 com o termômetro aqui que eu mostrei, por exemplo, com o termômetro de líquido em vidro, né, que tem uma resposta razoavelmente rápida. E já esse termômetro bimetálico já tem uma resposta mais lenta. O dispositivo é de leitura direta e não produz também nenhuma saída elétrica, ou seja, ele mede a temperatura da água diretamente em Celsius, não precisa fazer nenhum tipo de conversão de ohms para Celsius. Tá? Aqui outro tipo de termômetro, tá? Ele se chama termômetro de resistência de platina, é um termômetro de referência chamado
no equipamento de PT100Ref, né? Esse termômetro já nos fornece na temperatura diretamente em Celsius, né? Então a gente não precisa fazer nenhum cálculo, né? Basta selecionar lá no seletor, né? Aqui no seletor 19, né? Colocar ele na posição PT100Ref, ele já vem calibrado pela Armyfield de fábrica e ele vai medir a temperatura em Celsius. Então a gente vai usar, né? Ele foi calibrado lá no país onde essa empresa está instalada e ele vai fornecer a temperatura do vapor d'água com o ipsômetro no nível mais baixo e também dele mergulhado na água, ou seja, com o ipsômetro com nível mais alto, né? Então ele vai ser utilizado para comparação com a nova escala de temperatura que a gente vai utilizar, que é dado pelo sensor PT100IND, que dá a temperatura da água, tá? Ele é semelhante, só que ele dá em ohms. Então voltando aqui, o termômetro de referência consiste de uma sonda de resistência de platina instalado dentro de uma capa protetora em aço inoxidável, né? Então ele está embutido aqui dentro, né? A sua resposta é usada para proporcionar uma resposta razoavelmente também rápida às variações de temperatura e a sua leitura é direta, como eu falei. Basta selecionar aqui no seletor 19, colocar ele na posição PT100Ref e ele vai nos fornecer a temperatura tanto do vapor d'água como da água quando ele estiver mergulhado em água em Celsius, né? A temperatura da água em Celsius. Ele permite conhecer a temperatura do meio ambiente, recorrendo à relação entre a resistência elétrica de um material e sua temperatura. Tá? Uma observação, uma termorresistência de platina, como é formado esse sensor, né, a 0 graus Celsius, né, ele apresenta uma resistência de 100 ohms. Né? Então, se ele for formado pelo material de platina, né, quando o meu fluido estiver a 0 graus Celsius, ele pode mostrar, ele vai estar associado com o valor de resistência 100 ohms. Se ele for formado por níquel a 0 graus Celsius, ele vai informar um valor de resistência 500 ohms. Né? No caso, esse sensor, né, ele está calibrado para já fornecer a temperatura em Celsius. Já esse sensor PT100IND, é como está escrito lá no console elétrico, né? No console onde ele está marcado como PT100IND, né? IND de industrial, ele vai fornecer a temperatura não agora em Celsius, mas diretamente em ohms. E a gente vai fazer um cálculo para transformar essa temperatura de ohms para Celsius. Deixa eu só verificar se está gravando. Tá ok. Consiste de um elemento de resistência de platina também, né, usado para permitir uma resposta mais lenta da temperatura e uma menor precisão comparados com o PT100Ref. Então isso foi colocado de propósito também. Então isso aqui pode influenciar também nos resultados quando a gente passar a temperatura medida por esse sensor, que vai ser obtida em ohms, para Celsius. Né? Essa sonda fornece uma medição da resistência do elemento em ohms quando o botão seletor estiver colocado nessa posição lá no seletor, no console elétrico. Né? Tem uma variação linear da resistência que aumenta à medida que a temperatura sobe. Tá? Então isso é uma característica do equipamento. Então, à medida que a temperatura vai subindo, o valor da temperatura dado por ele em ohms também vai aumentando, não é o inverso. Tá? O termistor a gente vai utilizar ele, a gente só está apresentando ele como também um sensor de temperatura, que também pode ser, como eu falei, utilizado em circuitos elétricos, né? Mas a gente não vai utilizar ele, a gente vai utilizar ele apenas como conhecimento, né? Mas a gente não vai utilizar ele para a gente medir a temperatura, porque ele fornece temperatura em ohms e não em Celsius, né? Então ele vai ficar aqui apenas a título de conhecimento. Ele é utilizado para medir a temperatura, é utilizado para limitar a corrente partida em circuito e pode também ser utilizado em circuitos de controle de temperatura também. Tá? O termistor é um resistor, na verdade, né, variável sensível ao calor, né, que exibe uma característica altamente não linear negativa. Então, a resistência cai à medida que a temperatura sobe. Né? Então, esse tipo de termistor se chama NTC. Tá? É esse que é utilizado fornecido no pelo equipamento da Armyfield.
Outros termistores também podem aparecer, né? Eles são chamados de PTC, né? Então é o contrário, a resistência aumenta com o aumento da temperatura, que não é o nosso caso. Então a gente pode verificar isso lá no console, né? À medida que a temperatura da água está subindo, né? O valor dele, o que acontece? Vai caindo, o valor da resistência. Então é o inverso, né? Então a gente pode até levar um susto, nossa, mas está com um problema aqui. Porque a princípio a gente poderia achar que a resistência iria aumentar, mas conforme a sua construção é o contrário, né? À medida que a temperatura da água aumenta, né, o seu valor fornecido lá quando você coloca no seletor lá do console, o valor da sua resistência vai caindo. Tá? Assim, alguns podem servir de proteção contra sobreaquecimento, limitando a corrente elétrica quando determinada temperatura é ultrapassada. Eu vou mostrar aqui, ó, um exemplo. Então, no caso que o termistor é utilizado para limitar uma corrente de partida no circuito, né? Por exemplo, eu tenho aqui um circuito onde eu tenho, né, uma resistência colocado aqui em uma das fases, né? Eu tenho um transformador que vai fazer nesse circuito baixar a sua tensão de 127 para 12 volts contínuo, né? Então o que acontece? Quando eu ligo, né, a minha energia nesse circuito, né, o que acontece? A minha temperatura é baixa, né, porque ele ainda não teve tempo para aquecer a fiação, né, o próprio dispositivo, e consequentemente o seu valor de resistência é alto. Isso faz com que a corrente seja mais baixa. Depois vocês dão uma pausa, vocês verificam isso aqui. À medida que a corrente vai passando, a temperatura vai aumentando, o seu valor de resistência diminui. Então ele passa então, portanto, depois de um certo tempo, trabalhar com um valor de corrente nominal, que é o que ele deveria trabalhar. Então, no caso, no início, né, a sua corrente é em torno de 1,27 ampere. Depois que ele aquece, né, então a sua temperatura aumenta quando vai passando a corrente através do dispositivo, né, o valor da sua resistência cai. Caindo a resistência, aumenta a sua corrente, né, então ele deveria realmente trabalhar, né, com uma corrente de 6,35 ampere. Então isso faz com que a utilização desse termistor no circuito faz com que ocorra proporcione uma proteção ao transformador, por exemplo, né, evitando queimas necessárias, né. Então são usados para medir a temperatura, são usados também para limitar a corrente de partida em circuito e pode ser usados, como eu falei antes, em circuitos de controle de temperatura também. Tá? Os termopares tipo K, né? Então eles também estão disponíveis nesse equipamento da Mi-Field, né? Aqui, por exemplo, nós temos o par de alguns tipos de termopar que utiliza cromel e alumel, né? Eles trabalham nessa faixa de temperatura. Eles são sensores de temperatura simples e muito utilizados, tá? É constituído de dois metais distintos unidos em uma das suas extremidades, como eu falei, né? Uma extremidade conectado a um ponto frio e outro, a sua extremidade, é utilizado onde queremos medir o valor da temperatura de um certo metal ou fluido ou um gás. Quando há uma diferença de temperatura entre a extremidade unida e as extremidades livres, verifica o surgimento de um diferencial de potencial que pode ser medido até por um voltímetro, né, e ser equivalente a um valor de temperatura. No nosso experimento, nós temos 3 sondas de termopar tipo K, né, que são utilizados nesse experimento. O termopar reto, o termopar de 90 graus e o termopar encapado, né, com construções diferentes, né, onde tem respostas diferentes e consequentemente, considerando seu erro de condução. Então, cada um vai ter um tipo de condutividade térmica que vai fazer com que ocorra pequenas diferenças de temperatura, que eu vou mostrar aqui. Então, nós temos o termopar reto, né, que é esse termopar aqui, né, consiste de uma esfera soldada na extremidade de um fio de termopar tipo K, isolada com verniz para proporcionar uma resposta rápida. Então, a foto não ficou nítida, né? Infelizmente a gente não esperava que a gente pudesse fazer isso via RTE, mas se vocês, talvez eu consiga depois enviar para vocês pedindo para o técnico, né? Se a gente for verificar aqui na pontinha dele, são 2 fios soldados, né? Então ele tem uma esfera exposta ali mesmo, uma esfera soldada, como se fosse uma bolinha, né? São 2 fios que estão soldados, protegido por essa capa aqui, ó, protetora que eu estou passando o mouse. Já o termopar de 90 graus, né, ele tem essa inclinação, né, na pontinha aqui, né, e ele é da mesma forma, ele tem uma esfera exposta soldada ali,
né, na sua ponta, né? Só que ele tem esse ângulo de dobramento de 90 graus. Vocês podem observar que um está próximo do outro, então um serve para ferir o outro, né? Então, por exemplo, se esse aqui vai medir 30 graus, esse aqui pode medir 30,1 graus. Então, pode ser utilizado para a ferição do outro. E o encapado poderia ser isso aqui, por exemplo. Então, ele consiste de um termopar tipo K isolado com mineral, né? Ele é utilizado como uma junção de referência fria quando o console estiver ajustado para este ref, e quando ele é colocado lá no frasco isolado para medir a temperatura do gelo, tá? Então pode ser esse daqui e esse aqui também, né? Eu apontei para esse daqui. Então esses dois aqui realmente eles estão propositalmente colocados um próximo do outro. Então um serve para medir um possível erro que o outro possa ter, né? Então eles vão medir, ambos vão medir em um certo ponto do meu epsômetro, né? Constituído pela água, né, ou vapor d'água, se eu tiver com epsômetro no nível mais baixo. Então, a primeira parte do experimento, né, será simplesmente uma explicação com relação às várias formas de medição de temperatura. Eu vou explicar ali numa figurinha como que a gente vai fazer a anotação dessas temperaturas, né? A gente vai, como a gente está fazendo em RTE, a gente vai se atentar mais para a parte B do experimento, tá? Mas vocês podem utilizar, né, os valores do experimento, da segunda parte do experimento, que é o exercício D do Homefield, para colocar, fazer essas anotações de alguns valores de temperatura. Infelizmente a gente não tem os valores de temperatura, por exemplo, aqui do termistor, do dispositivo em líquido e do termômetro bimetálico, tá? Mas a primeira parte simplesmente é observar durante o processo de aquecimento, né, como que se comporta. Aí a gente trabalha em grupo, cada um, né, fica responsável por um dispositivo e, por exemplo, de tanto e tantos minutos ou de 30 e 30 segundos a gente vai anotando o valor das temperaturas de cada um desses dispositivos, né? Então essa primeira parte é denominada pelo manual do equipamento como experimento exercício A, tá? Então a gente vai verificar, fazer uma verificação da modificação dos valores de temperatura dado por esses sensores aqui, tá? À medida que a temperatura aumenta até atingir a temperatura de ebulição, onde todos se estabilizam, tá? Todos vão se convergir para o mesmo valor, né, que é a temperatura de ebulição. O exercício 2, a parte 2 do experimento, né, no manual do equipamento é chamado de exercício D. Nós vamos obter os valores de temperatura e efetuaremos os cálculos para a calibração e transformação do sinal elétrico em ohms em temperatura Celsius, para aquele sensor que é o PT100 não, PT100 Ind Low, né, que vai nos fornecer a temperatura diretamente em ohms. E vamos comparar com o valor da temperatura dado diretamente em Celsius, dado pelo sensor PT100 tá? Então vão ser utilizadas equações de referências, né, para obter, né, esses valores de temperatura, tá? Que eu vou explicar aqui como que a gente vai trabalhar com esses valores. Aqui o WRF ele chama de relação de resistências de referência, né, que é o valor da temperatura, né, em ohms, tá, do meu fluido, dado pelo sensor PT100 Ind Low, desculpe, né, dividido pela temperatura em ohms do gelo, tá, e não do ponto triplo, né. Então essa temperatura em ohms do gelo, né, ela vai ser sempre constante para todas as medidas de temperatura durante o processo de aquecimento da água com epsômetro nível cheio. TRF é temperatura referência fixa, né? Essa temperatura, na verdade, ela vai ser calculada. Nós vamos fazer uma inversão dessa fórmula que eu vou mostrar aqui e fazer uma análise comparativa dessas duas temperaturas, dadas pelo PT100 e pelo PT100 Ind Low, tá? Só para voltar aqui, né, para mostrar para vocês. Então nós vamos comparar a temperatura desse sensor, né, modificando aqui no sensor, no seletor do console, né, colocando nessa posição, que ele vai dar a temperatura diretamente em Celsius, né, com esse sensor aqui, ó, PT100 Ind Low, que vai fornecer a temperatura não em Celsius, mas em ohms. E essa temperatura dada em ohms, a gente vai ajustar ela em função das duas temperaturas, a temperatura do gelo, como falei, e a temperatura de ebulição da água, obtidas em laboratório em Tabira, tá?
Então, no experimento D, eu vou explicar como vai ser feito como vai ser o procedimento para o cálculo dessa temperatura ajustada, tá? O coeficiente A que a gente vai calcular é determinado no experimento e ele é constante. O WREF, né, é normalmente fornecido pelo ponto triplo da água, porém, nesse experimento os valores foram fornecidos para o ponto do gelo. Então, por isso que eu vou mostrar como que calcula esse WREF, né, que é uma temperatura de referência, né, adimensional. Tá? Também para esse experimento W é calculado para o ponto do gelo, tá? Ou seja, o W sempre vai ser calculado por essa relação que eu vou explicar mais para frente. O RT é a temperatura da água, né, ou do vapor d'água em ohms, e o R0 Celsius, né, é a temperatura do gelo em ohms, tá? E nesse caso, ao invés de a gente vai utilizar a temperatura do gelo e não a temperatura do ponto triplo da água, né? Então a gente vai utilizar sempre como referência a temperatura do gelo, tá, em ohms para calcular o nosso W. Para calcular as temperaturas dos valores medidos da resistência do sensor, né, a gente vai ter que encontrar primeiro o WREF da equação de desvio, utilizando o valor de A obtido experimentalmente, né. Eu vou passar para vocês, né, o manual do equipamento, lá fala exatamente o que está escrito aqui, mas com algumas informações a mais, né. Aquela equação de temperatura, né, foi feita uma inversão da mesma, né, então o objetivo nosso é calcular a nossa nova temperatura, né, e o WREF vai ser a relação de temperaturas em ohms, que eu vou explicar. Essa aqui é a nossa equação de temperatura ajustada, né, tá? Em função da temperatura REF. Como que a gente vai calcular essa temperatura REF? Então, essa temperatura aqui é a nossa nova temperatura, a nossa nova escala de temperatura que a gente vai utilizar, que a gente vai calcular a partir do sensor colocado no PTC IND-LOW, que é a temperatura da água, do vapor d'água em ohms, né, e vamos comparar essa nova escala de temperatura dada por essa fórmula com o sensor colocado em PTC em RF, que dá a temperatura ou do vapor d'água ou da água diretamente em Celsius. E como é que a gente vai calcular essa nova temperatura? A primeira coisa, a gente vai ter que calcular o nosso WREF, né, e os valores dos Ds para fazer esse novo ajuste, essa nova escala de temperatura, para obter essa nova escala de temperatura, é dado por esses valores aqui que eu vou explicar também, como que vai ser calculado. O W, tá? A gente vai calcular para cada instante de tempo, por exemplo, de 2 em 2 minutos, né, é a temperatura da água, né, para o psômetro cheio, tá? Eu vou mostrar aqui como que a gente vai fazer isso, né, a sequência de cálculo aqui, tá, pessoal? Aqui, então, essa temperatura é a temperatura tanto do vapor d'água como da água, quando o sensor estiver mergulhado, né, quando o psômetro estiver no nível cheio. Então eu vou colocar o meu sensor, meu seletor na posição PTC IND-LOW e vou obter minha temperatura, né, do fluido água em ohms e vou dividir pela temperatura do gelo em ohms, tá? Então essas aqui são temperaturas do vapor d'água dividido pelo gelo, que é fixo. Eu vou pegar esse W, vou jogar aqui, né, e vou tirar meu WREF. Esse WREF eu vou jogar nessa fórmula aqui, ó, e vou obter a temperatura ajustada. Mas e o A? Quando que eu calculo esse coeficiente de ajuste A? Né? Essa fórmula aqui a gente vai verificar, vocês vão verificar no manual, tá? Ela é calculada, ela é uma fórmula que está reduzida porque a variação de temperatura nossa vai de 0 a 100. Então, se eu tivesse um valor de temperatura maior, né, depois vocês vão ler isso no manual do equipamento, né, teríamos outros coeficientes. Nesse caso, como a temperatura não passa de 100 graus Celsius, nós vamos ter apenas o coeficiente A. Como que calcula esse coeficiente A? Esse coeficiente A é calculado, né, utilizando o epsômetro no nível baixo, né, onde os sensores estão medindo as temperaturas do vapor d'água e não mergulhado propriamente na água, e além da temperatura do gelo. Tá? Então A é uma constante para todas as medidas, né? Os sensores estão medindo a temperatura do vapor d'água e não da água, e não estão mergulhados na água, né, para a obtenção do A.
Tá? E como é que eu vou calcular o W? O W é dado por essa expressão aqui. Tá? É a temperatura de ebulição do vapor d'água pela temperatura do gelo em ohms. Eu pego esse W, jogo aqui, calculo o A, né? E vou obter o meu W de referência. Eu vou também explicar com mais detalhes para vocês entenderem a sequência de cálculo. Então a primeira parte, né, eu coloquei aqui no Excel, eu vou mostrar aqui no arquivo, vou mostrar aqui nesse procedimento que eu resumi aqui para facilitar o entendimento, né? Então deixa eu reduzir aqui, fica mais fácil. Então a primeira parte, né, a gente vai determinar a pressão barométrica da sala, né? Então a gente vai consultar o ponto de ebulição da água para obter o ponto de vapor da água nessa pressão, né, que é a pressão onde está sendo realizado o ensaio. Tá? Para a gente obter essa pressão, né, eu vou explicar aqui, a gente vai ter que, nós vamos utilizar uma tabela dada pelo manual do equipamento. Tá? Então essa tabela está na página 47 do equipamento, né? A gente vai medir a temperatura de ebulição do vapor d'água no equipamento, tá? E vamos tirar a nossa pressão em kPa, né? Então ali vai dar em torno de 97, alguma coisa assim. Daqui a gente tira a nossa pressão lá em Itabira, tá? Essa é a primeira parte do nosso exercício aí, tá? Deixa eu voltar aqui. Tá, ok. Depois nós vamos precisar, nós vamos consultar a tabela relações de resistência do termômetro, de resistência de platina, para encontrar o valor de WREF no ponto de vapor da água recém-obtida. Né? Então a gente vai, para cada temperatura de ebulição, deixa eu mostrar aqui a tabela, né? Para cada temperatura de ebulição, essa tabela aqui que chama relações de resistência de termômetro de resistência de platina, o que acontece? Eu tenho, né, se eu, por exemplo, se eu estou no nível do mar, né, eu vou ter que minha temperatura de ebulição é em torno de 100 graus Celsius. Então eu vou ter um certo valor dessa resistência, né, WREF, dado pela resistência de platina. Então eu tenho, então esse valor, como a temperatura de ebulição ela depende da pressão atmosférica, né, então esse valor automaticamente, o WREF, que é um valor de referência de temperatura, né, ele depende intrinsecamente da pressão atmosférica. Então se eu estou no nível do mar, eu tenho aproximadamente a minha pressão de ebulição em torno de 100. Então o meu valor é 1,39. No caso do nosso ensaio, né, eu vou ter uma temperatura de ebulição em torno de 97. Então o W de referência, né, que é a nossa temperatura de referência, é em torno de 1,38. Tá? Supondo que nossa temperatura, caso aqui eu tenha um valor intermediário entre duas temperaturas dessa tabela, tem que se fazer uma interpolação linear. Tá? Então aqui, essa interpolação linear, eu criei aqui um Excel. Tá? Depois eu vou passar para vocês. Se eu tiver uma função crescente, né, nessa tabela aqui, se eu não tiver, por exemplo, vamos supor que a temperatura de ebulição foi 97,65. Então eu tenho que fazer uma interpolação entre esses dois dados aqui, para achar o valor intermediário entre esses dois dados de WREF. Então aqui eu criei um Excel, né, como eu tenho uma função crescente, né, depois vocês vão verificar, né, eu estou nesse cálculo aqui, né, ele já tem uma fórmula de interpolação linear para uma função crescente, que é nesse caso aqui. Aqui eu tenho uma função decrescente, então esse cálculo aqui não serve para a função decrescente, só serve para a função crescente. Então aqui, se vocês substituírem os valores, vocês vão ter o valor interpolado, que no caso aqui foi menos 33,61 graus Celsius. Tá? Então nesse caso eu preciso calcular, né, esse meu W, né, que é a relação adimensional das valores de temperatura dada em ohms, em função da temperatura do gelo. Então o primeiro ponto aqui, eu vou determinar a pressão atmosférica de Itabira para o nível baixo da água para ter a temperatura de ebulição, e da página 47 do manual do equipamento a gente tira a pressão atmosférica, como eu falei, em kPa. Tá? Então vocês vão usar essa tabela aqui, ó. Tá? Na página 47 do manual, tá? Aqui vai ter uma certa interpolação visual, vai ter um valor aproximado, né,
com a temperatura em ebulição e tira a pressão atmosférica, tá? Como é que tá gravando? Ok. Depois vocês vão consultar a página 50 que eu acabei de mostrar, tá? Da tabela relações de resistência de termômetro de resistência de platina, e vão obter o WREF, tá? Entrando com a temperatura de ebulição, né? Então essa temperatura, né, de referência do ponto triplo aqui, né, que é uma temperatura adimensional, né, nós vamos utilizar ela para calcular o coeficiente de ajuste da nossa nova escala de temperatura, tá? Então a gente vai pegar a temperatura de ebulição, né, e obter esse WREF dessa tabela na página 50, que é essa tabela aqui, ó. Aqui está na página 50. Então vocês vão entrar com esse valor de temperatura e tirar o WREF. Se não tiver o valor igual aqui, faça uma interpolação e obtenha o WREF, tá? Obtido o WREF, né, para o frasco isolado, né, é o frasco onde tem gelo, né, a gente vai obter a temperatura tanto em ohms, tá, dado lá, colocando o seletor na PT100 de low do gelo, né, como também a temperatura obtida pelo sensor PT100 ref, que dá a temperatura diretamente em Celsius, que é a temperatura do gelo. Aqui no caso, é de um experimento passado, né, deu 0,54 Celsius, e em ohms deu 100,57 ohms, que é a temperatura do gelo dado em ohms e em Celsius, tá? Então a gente coloca os sensores lá no frasco isolado, que é aquele frasco de cor azul, né, e utilizamos dois sensores para medir essas temperaturas. Então esse valor da temperatura do gelo em ohms, ele vai ser colocado aqui no denominador para calcular esse W, que é a relação de temperaturas, uma relação adimensional de temperaturas. Esse W ele vai ser utilizado aqui para calcular o coeficiente de ajuste da nossa nova escala de temperatura, tá? Então esse W vai ser colocado aqui, né? Observe que todo esse cálculo que eu estou mostrando, ele vai ser feito sempre para o nível baixo de água no hipsômetro. Então os sensores não estão mergulhados na água, eles estão medindo os vapores de água, tá? Calculei o A, né? O W vem daqui também, tá? O W vai aqui e vai aqui também. Esse W de referência é esse que eu obtive aqui na tabela relações de resistência do termômetro de resistência de platina, página 50 aqui do manual, tá? Do equipamento. Ok, calculei o A, então o que eu faço, né? Eu vou esperar, né, o hipsômetro, eu desligo o aquecedor, né, porque quando eu calculei o A, né, eu tive que calcular essa temperatura, né, para o nível baixo do ponto de ebulição da água, ou seja, os sensores estão medindo a temperatura do vapor da água, eles não estão mergulhados na água. Eu desligo o aquecedor no hipsômetro, tá? Eu já medi lá com sensores no frasco isolado, já coloquei ele lá, tá? Então agora eu vou esperar um tempo para esfriar essa água que está no nível mais baixo dentro do hipsômetro, tá? Para não nem esperar um pouco para ela tentar esfriar. E depois eu vou encher o meu hipsômetro, né? Então vocês estão lembrados aqui o meu hipsômetro, né? Deixa eu voltar aqui. Eu vou encher meu hipsômetro até nesse nível superior, tá? Eu tiro o tubo de exaustão, encho com água aqui até o nível superior, e aí eu vou fazer o experimento propriamente dito. Então nós estamos na segunda parte do experimento, o exercício D. Aí eu vou começar a fazer o exercício aqui pela letra G, tá? Então agora eu não vou usar mais o frasco isolado. Então até a letra F, né, eu utilizei o hipsômetro no nível mais baixo de água, utilizando apenas dois sensores, que é o PT100ref e o PT100 Indilow. E eu coloquei esses mesmos sensores PT100ref e o PT100 Indilow aqui no frasco isolado para medir a temperatura do gelo em Celsius e em ohms, que foi o que eu fiz aqui na letra C, tá? Então depois que eu esperei o hipsômetro esfriar, né, eu tiro o tubo de exaustão, encho o hipsômetro aqui no nível superior, aí eu vou fazer o experimento propriamente dito. De quanto em quanto tempo? Por exemplo, de 2 minutos, porque a água vai entrar em ebulição, né? Eu vou ligar também o agitador para uniformizar a água, né? Deixar ela com a sua temperatura uniforme em
todo o seu conteúdo dentro do ipsômetro, né? E vou fazer o experimento propriamente dito, que é dado pela letra G aqui do procedimentos da prática 1. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar um cronômetro e vamos medir a temperatura da água de 2 em 2 minutos. Então a gente mede o primeiro ponto aqui, né? A gente mede, deixa eu abrir um Excel aqui. Então o primeiro ponto aqui é o instante de tempo 0, né? Que eu vou medir a temperatura inicial, né? Aqui, por que deu alto aqui? Porque eu demorei, eu não esperei muito tempo para esfriar, né? Então quando eu enchi o ipsômetro, até no nível superior, né? Não deu muito tempo para esfriar a temperatura. Deixa eu voltar lá. Então por isso que a temperatura inicial deu um pouco alta, né? 36,87. Então com o seletor em PT100ref, eu anoto a temperatura no instante 0, o aquecedor está desligado, o agitador está desligado. Eu anoto lá, colocando o seletor no console elétrico em PT100 de low, anoto a temperatura da água, né? Agora os sensores estão mergulhados na água, tanto esse como esse, né? Eu meço a temperatura inicial. O aquecedor, repito, ainda está desligado e me deu um valor de 115,73 ohms. Essa aqui é a nossa temperatura corrigida, a nossa temperatura final corrigida, né? Construída para essa nova escala de temperatura, né? Aqui o nosso PT100, né, é a divisão da temperatura, tá, da água em ohms, tá, dada pelo PT100 de low, dividido pela temperatura do gelo em ohms, né? Essa temperatura do gelo, né, sempre vai ser constante. Nesse caso aqui do experimento passado foi 100,57. Então nesse cálculo do W, que é uma temperatura adimensional relativa à temperatura do gelo, né? O único valor que vai mudar é a temperatura temperatura da água em ohms, né? A temperatura em ohms do gelo vai ser sempre constante, tá? Depois, né, para mim, com o cálculo de W realizado, né, eu vou calcular meu WREF aqui por essa fórmula aqui, ó, tá? Então o que eu vou fazer? O A é constante para todas as medidas de temperatura. Observe que os alunos fizeram o experimento de 2 em 2 minutos, né, e a água entrou em ebulição em aproximadamente 11 minutos. Né? Então, dessa fórmula aqui, né, eu tenho o A constante, o W vem daqui, dessa relação de temperaturas em ohms, eu tiro o WREF. Né? Tirando o WREF, eu vou jogar nessa fórmula aqui. Ó. Vamos mostrar a fórmula aqui. Então eu vou jogar nessa fórmula aqui, né? Então essa fórmula com WREF calculado, né, com WREF tirado aqui dessa equação da letra I, né, eu vou jogar o WREF nessa fórmula aqui e vou obter a temperatura ajustada para a nossa nova escala de temperatura, que é dada por essa coluna aqui, ó, do Excel. Então aqui em D é a temperatura, vamos dizer assim, ajustada ou corrigida, né, para a nossa nova escala de temperatura. Observe que ela não bate aqui com a temperatura medida pelo sensor PT100ref, né, porque ela considerou, ela tem os erros de temperatura, né, porque quando eu vou medir a temperatura no meu sensor, deixa eu mostrar aqui, ó. Quando eu vou medir a temperatura do meu sensor, né, existe um erro, né, quando eu vou alterar aqui a temperatura para medir tanto em PT100ref como PT100 de low, né? Se eu demorar para fazer isso aqui, se eu não for muito rápido, né, existe um erro de leitura, né, porque a temperatura durante o seu processo de aquecimento pode estar aumentando. O que a gente faz para tentar minimizar esse erro? Né? A gente desliga o aquecedor, espera um pouco estabilizar, mesmo assim esses valores de temperatura podem ser diferentes. Né? Mas por que você não usa então o equipamento acoplado no PC, que já vai automaticamente memorizando os valores de temperatura? A gente faz isso de propósito, para justamente verificar que isso vai ajudar a embutir certos erros de leitura no nosso equipamento e verificar que isso pode influenciar nos resultados obtidos da nossa nova escala de temperatura obtida.
tá? A gente faz isso para verificar realmente que isso pode influenciar nos valores obtidos, né, da temperatura, tá? Então, voltando lá no Excel, né? Então, essa aqui é a nossa nova escala de temperatura, né, obtida com essa fórmula aqui. Deixa eu voltar lá na fórmula. Obtida com esse valor de temperatura, né? O que o pessoal tem muita dúvida é abrir esse somatório, tá? Todos esses valores fornecidos pela fórmula de D0 até D9 deve ser utilizado para todos os tempos, instantes de tempo. Tá? No caso aqui que os meninos fizeram, né, eles colocaram os valores, né, dos índices aqui numa tabela, os valores do Ds, né, e aqui eles fizeram, eles foram calculando, né, os valores da temperatura. Então, para cada passo de tempo, instante de tempo, né, por exemplo, eles calcularam, né, o D1, o D2, né, eles foram fazendo os cálculos parciais, e aqui eles fizeram o somatório, né, de todos esses cálculos aqui. Ó. É uma maneira que eles fizeram, em vez de abrir o somatório direto numa fórmula só, pode induzir a erro. Né? Então, esse valor 40 aqui, né, é o valor calculado para a nova escala de temperatura por instante de tempo zero, e ele foi transportado para cá. Ó, tá? Vocês podem ver que aqui é igual a L16. Depois eu vou passar esse Excel para vocês aí. Tá bom? Então vamos continuar aqui. Ó. Bom, depois disso, né, então eu vou calcular os valores de temperatura usando todos, né, todos os Ds aqui, tá? Aqui eu coloquei novamente, né, como vocês vão calcular a pressão atmosférica no Excel, aqui nessa apresentação, tá? Eu já mostrei para vocês ali, né? Isso aqui é calculado para o nível baixo no epicentro, né? Eu entro com a temperatura de ebulição do vapor d'água e tiro a minha pressão atmosférica, né? Tá? Aqui é uma continuação do exercício, da segunda parte do exercício, que eu já acabei explicando, né? Alguns vídeos que eu coloquei também, anteriores às outras práticas, tá? Que depois eu passo o link para vocês assistirem. Aqui é o procedimento que eu falei para se calcular, para encher o opsômetro, para medir como vai ser medida as temperaturas, tá? Depois vocês usam a pausa aí para vocês verem. Aqui já comentei também como vão ser calculados o A, né? E as temperaturas adimensionais relativas em função da temperatura do gelo. Aqui vocês podem tabular a pressão barométrica obtida daquele gráfico, né? O ponto de vapor da água em Celsius, né? O valor do REF, né? Só que isso para nível baixo de água no epicentro, né? Então você vai ter um WREF, a temperatura do gelo em ohms, né? E o valor do coeficiente A, né? Então essa parte aqui sempre ela vai estar voltada quando a gente tiver o epicentro no nível baixo de água. Aqui depois que a gente espera esfriar o epicentro, a gente vai encher o mesmo e vamos fazer o experimento propriamente dito. Depois vocês usam a pausa para vocês verificarem aí. Aqui como vocês vão calcular o novo valor, a nova escala de temperatura, né, como eu expliquei, tá? A gente pode fazer, como eu mostrei aqui no Excel, medir de 2 em 2 minutos, tá? Né, a gente poderia também medir de 1 em 1 minuto, tá ok? Então observe aqui os valores, a escala em azul, né? Se eu clicar aqui, né, no gráfico, né? Tá? Eu tenho a escala de temperatura em azul, é a escala obtida pelo sensor PT100Ref, né, que já veio calibrado de fábrica, né, e a linha vermelha é que foi calibrada, foi ajustada considerando os pontos do gelo, né, e da temperatura de ebulição da água em Itabira, né, que é uma altitude em torno de 750 metros. Observe que existe alguma diferença para os instantes iniciais e para os instantes finais. Então isso pode ser resultado da diferença, né, da temperatura de ebulição de Itabira para o nível do mar e também de possibilidades de inserção de erros, quando eu falei, por exemplo, calibração do equipamento, na hora de
mudar o seletor manualmente lá no equipamento, isso pode dar um erro de temperatura, né? Por exemplo, quando eu estou medindo, eu meço essa temperatura com o seletor em PT100 Ref, quando eu mudo para o PT100 de low, o que acontece? Eu posso ter esse valor não casado com esse daqui, né? Porque existe um tempo que você muda ali, mesmo que ele seja rápido, né? Por isso que a gente desliga o aquecedor para tentar minimizar esse erro de leitura. Tá? Aqui, né, a fórmula que vocês vão utilizar para calcular a temperatura, como mencionei, aqui os Ds. Aqui uma situação que vocês podem fazer, né, no exercício A, né, vocês podem, tanto para o sensor de vidro, como o PT100Ref, como o termômetro bimetálico, que dão diretamente a temperatura em Celsius, por exemplo, de 30 a 30 segundos, a gente pode fazer um gráfico desse tipo. Infelizmente eu não tenho esses valores de temperatura ao longo do tempo desse exercício A, tá? Mas no exercício B eu vou passar para vocês esse Excel, né, que tem esses valores de temperatura aqui, ó. Que esses valores de temperatura que são lidos lá na parte B, na parte D de dado do experimento, né, o exercício D do manual, ou a parte 2 dessa prática, né, tá? Então, no exercício D do manual, ou a parte 2 da prática, né, a gente pode fazer um gráfico desse jeito, é o que eu fiz aqui, né? Então, de 2 em 2 minutos, né, eu li diretamente a temperatura no console em PT100Ref e converti a temperatura em ohms, né, colocando o seletor em PT100 de low, eu medi em ohms e converti para Celsius, né? Então aqui entrou uma fórmula de ajuste. Então eu obtive essa curva aqui, ó, que eu estou aqui passando o mouse, né? Então essa curva é essa daqui. A gente anota as condições ambientais também, né? É sempre bom anotar as condições ambientais, porque essas condições ambientais elas podem influenciar nos valores das grandezas medidas, né? Muitas grandezas variam os seus valores com a variação da temperatura e com a pressão atmosférica, né? Nós também é bom anotarmos, né? Isso vai ter esses dados aqui dos equipamentos, a marca do equipamento, modelo, faixa de operação, né? Fortos e sim, tá? Depois a gente vai explicar como que vai ser esse relatório. Então vamos para a prática, né? E eu vou passar o endereço para vocês depois, eu vou estar ao vivo no Google Meet para tirar as devidas dúvidas, tá? Dessa primeira prática de EMEI 08. Obrigados a todos, até lá.